Olá, colegas do SUAS, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu trouxe uma ferramenta que eu estudei na psicologia organizacional, que foi a análise SWOT. E se você não viu, sem problemas, o link vai estar no final desse vídeo. Mas hoje eu vou trazer um outro tipo de análise que eu gosto muito e confesso que essa é a análise que mais me acalma o coração muitas vezes. Quando eu tô meio indignada e quero entender algo no SUAS que está me pegando ou me incomodando, eu apelo para a análise institucional. É como o Chapolin Colorado. E agora, quem poderá nos defender? Aí vem a análise institucional com as suas anteninhas. Eu queria fazer esse vídeo faz tempo, olha, uns 2 ou 3 anos já, mas eu não tinha encontrado um momento auspicioso. Na verdade, eu não tinha muita coragem também, afinal essa análise é bem mais complexa que a anterior, mas eu vou arriscar mesmo assim, pois ela nos dá respostas muito interessantes sobre a instituição na qual trabalhamos, a assistência social no caso. Ela vai no rim das coisas que nos incomodam. Eu também demorei a fazer porque eu estava meio que amarelando, já que eu não sou analista institucional, eu não sou especialista no assunto, eu tive professores maravilhosos que vão olhar e vão ver que eu não atingi tudo o que eu poderia, com certeza, mas eu vou me arriscar mesmo assim. E eu coloquei uma breve análise no título que é para eu me defender de algum professor de psicologia institucional que sabe muito mais do que eu e poder dizer, olha professor, faltou um monte de coisa, eu sei, mas eu disse, é uma breve análise. Bateu aí uma curiosidade? Então vem comigo, colega do SUAS, que eu acho que você vai gostar. Eu sou Ana Pincolini e esse é o SUAS Conversas. Olá, colega do SUAS, tudo bem com você? Olha, eu aqui de novo problematizando a nossa querida assistência social. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se porque isso é muito importante para o YouTube indicar esse conteúdo para mais pessoas. Além disso, curta e compartilhe com seus colegas, pois esse é um trabalho de educação permanente, gratuito e de qualidade, que pretende chegar a colegas que não têm acesso ou que têm pouco acesso a conteúdo de atualização profissional, além de contribuir com o fortalecimento da assistência social como política pública e como um campo de conhecimento. E por fim, porque eu tô aqui me arriscando na internet, então curte, compartilha e comenta. Se você não é da psicologia, é possível que nunca tenha tido contato com análise institucional. Eu vou começar dando um contexto para depois colocar assistência social em análise, como dizem os analistas institucionais. A análise institucional faz parte de um campo muito vasto de estudos da psicologia, sociologia e outras ciências sociais, com muitos autores consagrados e uma produção teórica interessantíssima. É uma análise para perder a ingenuidade mesmo. Mas afinal, o que é essa tal de análise institucional? A análise institucional, então, é um campo tanto de estudo quanto de intervenção que busca compreender a dinâmica de uma determinada instituição. Ela tem como objetivo desvendar dinâmicas ocultas, relações de poder e práticas naturalizadas naquela instituição, que são constantemente e acriticamente repetidas dentro das organizações que fazem parte da instituição. Muitas vezes, o funcionamento de uma escola, um hospital, uma prisão, um abrigo, um CREAS, etc., etc., e as práticas que se repetem nesses espaços são vistas como naturais, como se sempre tivesse sido assim. Tipo a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vai ser sempre assim, é sempre assim. Só que essas dinâmicas de funcionamento e essas práticas foram construídas socialmente e instituídas naquele espaço e depois sofreram esse processo de naturalização. E é claro que elas repercutem na instituição, nos seus trabalhadores, nos seus usuários, na forma como essa instituição é vista na sociedade. Só por essa explicação você já pode ver que essa é uma lente muito interessante para olhar para a assistência social. Tem uma palestra que eu faço muito sobre os benefícios eventuais que se chama Uma Breve Análise Institucional da Cesta Básica. Meus amigos, a análise institucional me ajudou a lidar inclusive com a cesta básica e dar a volta que eu dei com a questão dos benefícios eventuais enquanto psicóloga. E por que esse tipo de análise é tão importante? A gente poderia simplesmente dizer que uma instituição é da tal forma em função de questões históricas, sociais, contextuais que a atravessam. Poderíamos dizer que as dinâmicas institucionais são socialmente construídas, etc. Mas fazer isso, dizer isso, embora seja verdade, é parar numa frase, sim.
é verdade, mas não nos ajuda tanto, fica na superfície, fica no ponto de vista teórico. A análise institucional, como eu já disse, ela vai além disso. Ela vai lá na profundeza, ela tenta identificar, afinal, que conteúdos são esses ocultos que fazem com que as coisas sejam assim. Mas vamos seguindo. Então, um primeiro ponto a destacar é que as instituições produzem subjetividades. Já veio falando difícil. O que quer dizer isso? As instituições produzem sujeitos, produzem jeitos de ser e de passar pelo mundo. E isso impacta tanto quem trabalha na instituição, quanto quem é atendido pela instituição. Uma criança ou adolescente que se desenvolve dentro de um abrigo, né, que ficou acolhido em um acolhimento de longo prazo, por exemplo, um longo período de acolhimento. Um apenado que passa alguns anos dentro do sistema prisional, um trabalhador da polícia ou do judiciário, assim como os trabalhadores do abrigo, do presídio, os pacientes de um hospital, os profissionais desse hospital, todos estão implicados na dinâmica institucional. E ela vai afetando o seu modo de ser e como essas pessoas estão no mundo. Claro, quanto mais tempo essas pessoas estão nesse ambiente, por exemplo, alguém que trabalha a vida num hospital, né, vai ser diferente de como esse paciente é afetado. Mas vocês entenderam. Mas estamos falando tanto de instituição, né? Que raio de coisa é essa tal de instituição? Quem vai nos responder são dois caras da psicologia institucional, o Lurot e o Lapassadt. Não é o conceito de instituição do senso comum, por exemplo, a fulana tem uma instituição de caridade, o Beltrano trabalha numa instituição de saúde. Não. Tecnicamente, instituições são formas imateriais. Eu não consigo pegar a instituição, ela é imaterial. Elas são árvores lógicas que regulam uma atividade humana. Então, a família, o casamento, a educação, a justiça, a linguagem são exemplos de instituições. A assistência social é uma instituição. Veja que eu não consigo pegar a assistência social na mão, ou a justiça, ou o casamento, ou a família. Mas nós sabemos que essas instituições existem e regulam uma série de práticas na sociedade. Então, pensa na importância de instituições, por exemplo, como a família, a escola, a religião, a justiça na vida dos viventes. Não é pouca coisa. Nessa compreensão, a sociedade nada mais é do que um tecido de várias instituições que se articulam e interpenetram para regular a produção e a reprodução da vida humana e das relações sociais que acontecem ali. Só que essas instituições, elas não são naturais. A família, o casamento, a justiça, que hoje nós naturalizamos, não conseguimos ver o mundo sem ser assim, pensamos que elas existem, mas que sempre tivessem existido, na verdade elas são produtos históricos de uma sociedade que em determinado momento as criou. Né? Então, a assistência social, idem. Então, vale dizer que instituições são produtos históricos de uma sociedade instituinte. Ou seja, que as instituiu. E quais são os objetivos, dito tudo isso, de uma análise institucional? Além de desvelar, vamos dizer, essas dinâmicas inconscientes ou ocultas e as estruturas de poder que atravessam uma instituição, esse tipo de análise contribui para questionar padrões instituídos e possibilitar transformações nas instituições. E acabar com a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, etc. Por isso esse tipo de análise é tão utilizada na psicologia social, na sociologia, na saúde, na educação e em muitos outros campos. No decorrer do vídeo vai ficar mais claro e eu tenho certeza de que você, colega que trabalha no SUAS, vai acalmar o coração refletindo sobre isso. Existem basicamente 3 linhas constitutivas da análise institucional. A primeira tem origem na França nos anos 50, 60 e tem como principal teórico o nosso querido Félix Guattari. A segunda, que também é da mesma época e tem como principais representantes o René Lurot e o Georges Lapassadt. E a terceira é a psicossociologia, na qual encontramos autores como Moreno, do psicodrama, Carl Rogers e Kurt Lewin. O Kurt Lewin muita gente já ouviu falar por causa dos conceitos de dinâmica de grupo, de campo grupal, que ele tinha desenvolvido lá pelos anos 1930, 1940. Ou seja, é desses caras que eu vou estar falando nesse vídeo, ou melhor, dos conceitos desses caras que eu vou pegar para colocar assistência social em análise com a profundidade possível para um vídeo. Tá? Com certeza não é naquele aprofundamento que um analista institucional faria. De cara, nós temos que reconhecer uma constatação do Kurt Lewin sobre a impossibilidade da neutralidade. Eu, Ana, eu faço parte da instituição assistência social. E mesmo que eu não fizesse,
Ao falar sobre ela, se eu fosse pesquisar sobre ela, sem trabalhar na área, por exemplo, fazendo uma pesquisação, a minha participação na assistência social também geraria alguma influência no objeto estudado, assim como ele em mim. Por isso, mesmo inserida na assistência social, eu posso e devo analisá-la. Porque de qualquer jeito, mesmo que eu fosse uma pessoa externa a essa instituição, e fosse lá fazer uma pesquisação ou ser atendida, eu já estaria interferindo nela. E tá tudo bem, pois não é um experimento de laboratório em que o pesquisador tem que estar lá todo esterilizado. Então, do Levin, vamos ficar com isso. Não tem como ser neutra. Dito de um jeito mais técnico, eu sempre estou implicada na instituição que eu estou analisando. E mesmo que eu não esteja analisando ela, eu sempre estou implicada nela, com meus desejos, expectativas, frustrações e reproduções do que está instituído. Você pode até pensar, mas eu não vou ficar toda hora fazendo uma análise institucional. Não, não vai, mas mesmo assim as coisas estão acontecendo ali na instituição. Como foram instituídas pela sociedade, as instituições elas produzem e reproduzem relações sociais. Por exemplo, a instituição assistência social surge em uma sociedade que produz pobreza, vulnerabilidade, risco social. Ela trabalha com pessoas cujo estatuto de cidadão é geralmente negado. São pessoas não reconhecidas socialmente como sujeito de direito. Por isso, a assistência social também tende a ser uma política pobre, com poucos recursos, assim como as famílias que atende, não reconhecida socialmente e às vezes até criticada, assim como as famílias que atende, e vulnerável, assim como as famílias que atende. Então, da mesma forma que os sujeitos por ela atendidos não são reconhecidos com esse estatuto de cidadão, a própria política de assistência social muitas vezes não é reconhecida como política pública de direito, a começar pelo nome da dita cuja. Assistência social é o nome da política que existe lá na LOAS, na Lei Orgânica de Assistência Social. Mas nós vamos ver municípios chamando a Secretaria de Assistência Social de Secretaria de Ação Social, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Cidadania. Desenvolvimento social, cidadania, são conceitos que ultrapassam a assistência social. A assistência social contribui sim para o desenvolvimento social, contribui para a cidadania, mas junto com as demais políticas públicas, com a justiça, com N outros campos. Só que eu quero pegar outra coisa aqui, né? Não ser chamada pelo nome, né, assistência social, também é uma forma de não ser reconhecida, né? É uma forma de mostrar uma certa recusa em chamar ela pelo nome que ela tem enquanto política pública. E não sou eu quem digo isso. A professora Aldaísa Sposati fala isso, o próprio CNAS tem um documento que é chamado Assistência Social com nome e sobrenome. Por que a recusa em chamar a assistência social de assistência social? Essa é uma pergunta de análise da instituição assistência social. Essa é uma pergunta para análise institucional. Por exemplo, eu tenho uma hipótese para isso. Para mim, eu acho que aqui, que os gestores, né, e os municípios que não colocam esse nome, tendem a considerar a palavra assistência como sinônimo de assistencialismo, quando é bem ao contrário. A assistência social, com esse nome e sobrenome, vem para romper com o assistencialismo. Como eu disse, cidadania e desenvolvimento social são coisas mais amplas, que passam pela assistência social, sim, mas pela saúde, educação, acesso à justiça. São muitos campos que buscam garantir cidadania de uma população, desenvolvimento de uma sociedade. Então, tem aí essa questão do nome, que expressa esse não reconhecimento, esse lugar que a política pública de assistência social acaba ocupando, que é um pouco parecido com o lugar que os seus usuários muitas vezes acabam ocupando. Então esse é um exemplo de uma questão que coloca em análise a instituição. Outra questão que a gente pode trazer é a invisibilidade. A assistência social, ela trabalha com aquilo que muitas vezes fica invisível. E ela também ocupa, sim, esse lugar de invisibilidade, seja nos planos de governo, seja nas prioridades do município, seja nos discursos dos políticos. Você dificilmente vai ver um político falando do SUAS na campanha dele. Então essa invisibilidade do público-alvo, que está presente nas relações sociais, desse público que acaba não visto, ou não falado, ou até criticado e discriminado, ela acaba sendo reproduzida pelas relações dessa política com as demais, na qual a assistência social é vista como a subalterna, a invisível, ou pior, a que não trabalha, né? A que sofre discriminação. E mais um exemplo desse ponto que envolve o nome, a política, o lugar que ela ocupa, né? A instituição
assistência social. Mais um exemplo, então, a questão do sistema de justiça, né? Várias pesquisas aí mostram que o sistema de justiça ele é mais duro com pretos e pobres, que o aparato judicial é mais duro com essa população, né? E veja que o sistema de justiça também faz mais cobranças e às vezes até ameaças à política de assistência social. Esse exercício de poder reproduz relações sociais. O valor social e o salário em geral também de um trabalhador da justiça tem um reconhecimento diferente daquele de um trabalhador da assistência social. A pessoa diz, trabalho no tribunal, né? Tribunal de Justiça. Que interessante. Você trabalha na assistência social. A pessoa vai dizer, mas o que mesmo você faz? Você organiza campanhas de doação? Você ajuda as pessoas? Ou pior, a pessoa fala que trabalha na assistência social e a pessoa que está falando com ela já engata uma primeira e começa a falar mal do Bolsa Família. Mas eu acho isso muito errado, mas na minha opinião, porque é uma instituição que ela ainda não é respeitada como um campo de conhecimento. E o nome assistência social vem para romper com isso. Mas isso tudo tem uma história. Então, assim como os usuários da política estão sujeitos a discriminações, vulnerabilidades e riscos, a assistência social a todo momento se vê discriminada, vulnerável e ameaçada. Então já deu para entender. A instituição produz e reproduz relações sociais daquele contexto no qual ela surge. Outro ponto ainda que dá para destacar nisso é a questão da mulher e do cuidado. Vamos dizer que existe uma relação social historicamente produzida, uma vez que ela não está nos genes, nem no DNA, na qual a mulher é a principal responsável pelos cuidados dos filhos, da casa, dos pais doentes, dos familiares com deficiência e por aí vai. Vai ter quem diga que ela, naturalmente, tem o dom de cuidar. Tudo isso entre aspas, naturalmente tem o dom de cuidar. Lá no PAIF ou no PAEF, sempre que nós chamamos só a mulher para os atendimentos, muitas vezes nós estamos reproduzindo inconscientemente, essas relações. Eu não quero dizer que sempre tem que chamar os dois juntos. Então, se tem o casal, vem sempre os dois juntos, né? Eu quero dizer que as metas do PAF geralmente são cobradas da mulher, que quem assina o PAF geralmente é a mulher, que a gente não pede para ela levar para casa esse formulário e conversar sobre ele com a família, ou não traz esse homem, quando ele existe, para cá para conversar, que os encaminhamentos são cobrados da mulher, que a frequência às atividades é esperada da mulher e por aí vai. Só que nem tudo é reprodução, existe produção também. Então, não à toa, o nosso ministério, que também é Ministério do Desenvolvimento Social, mas agora colocaram o nome, Assistência Social, Família e Combate à Fome, então o nome Assistência Social foi para o nome do ministério, e isso é um marcador importante, mas o nosso ministério, o MDS, juntamente com o Ministério das Mulheres, coordenou a produção de uma política nacional de cuidados. Um dos objetivos dessa política é garantir o acesso ao cuidado, até para quem cuida, que deveria ser algo básico. Então é algo novo, ver o cuidado como um direito. Além disso, essa política ela vem para equalizar os cuidados na nossa sociedade, trazendo o homem para essa tarefa também. E isso é instituinte, gente. Transformar o cuidado em um direito é instituinte. Outro aspecto que vários estudos sobre o Bolsa e o PAIF têm problematizado também é pensar forma, assim, de trazer os homens para os serviços socioassistenciais, Então, existe produção, Existe o instituído, mas existe uma produção de algo novo. E aí nós teremos outro desafio que eu coloco muito, que eu tenho chamado muita atenção, que é a questão do horário dos serviços. Já que CRAS e CREAS funcionam em horário comercial. A maior parte das famílias que eu atendi, mesmo quando era um casal e tinha ali o homem que trabalhava no mercado informal, até quando era no informal, não era assim para ele ir lá no grupo do PAIF às 4 da tarde no CRAS. Não que seja fácil para a mulher, entendam, não é que para a mulher é fácil ela sair às 4 da tarde, não. Mas do modo como o mercado de trabalho é organizado, ainda é mais comum a mulher ir. Assim como é mais comum a mulher ir buscar o boletim do filho na escola, a mulher ir acompanhar o filho ao médico. Não esqueçam que na CLT, lá no artigo 423, inciso 11, tem a previsão lá do empregado ou empregada, vale para os dois, de carteira assinada, faltar um dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos a uma consulta médica. Um dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos a uma consulta. Tudo bem, gente? Depois dos 6 anos ele vai sozinho.
É um absurdo, tá? Ou seja, o prazo ali é o mesmo para o pai e para a mãe, vale para ambos. Mas se o filho de até 6 anos, por um acaso, adoecer mais de uma vez por ano, possivelmente quem vai levar ele ao médico é a mãe. Assim como aquele filho que tem mais de 6 anos, no raríssimo caso dele não conseguir ir ao médico sozinho, possivelmente quem vai acompanhar é a mãe, porque o respaldo legal é uma vez por ano para o filho de até 6 anos. Claro que aí a gente tem convenções e tal, né, negociações, acordos coletivos, mas o que está na letra fria da CLT é isso. O que está instituído na lei é isso. Ah, e também pode ser que essa mãe que tem que levar lá o filho de até 6 anos na segunda ida ao médico, ou aquele que tem mais de 6 anos e não consegue ir, ela tenha com quem contar, mas geralmente essa pessoa com quem ela vai contar é uma outra mulher, uma avó, uma madrinha, né, para levar esse neto, então, ou uma tia, né, esse sobrinho ao médico. A mesma coisa para buscar o boletim na escola, para ir falar com a diretora quando a criança, entre aspas, apronta lá na escola, ou quando é para receber um elogio também. Então, a figura da mulher como no cuidado, está entranhada na nossa sociedade. Depois não entendem por que o povo não quer mais se reproduzir, né? Apertaram tanto para o trabalhador, que só pode levar o filho no médico uma vez por ano para não prejudicar a produção, que no futuro não vai ter trabalhador, e aí não vai ter produção. Fecha parênteses. Voltando para a questão do horário do CRAS e do CREAS, ele também vai se relacionar com a questão do mercado de trabalho quando os adultos da família alcançam um trabalho formal. Olha só. Vamos dizer que eu tô lá acompanhando, né, famílias, vamos pensar no CRAS, né, famílias, né, tem um grupo de famílias do Bolsa Família e tal, e essas pessoas conquistam o mercado formal de trabalho. E aí ela não consegue mais ir no grupo do CRAS. Muita gente vai dizer: tá, mas agora ela tem emprego, ela não precisa mais da assistência social, né? Não vamos trazer para a questão do CREAS, porque sim, tem uma questão de violência, né? Tem uma questão de risco social, mas é muito comum as pessoas pensarem assim: ah, não, ela conseguiu um trabalho, tudo bem ela não ir mais no grupo do PAIF, ela não precisa mais do PAIF. Ou seja, isso reproduz o quê? Aquela ideia de que o nosso trabalho é só com a questão material. Como se o trabalho na básica se esgotasse automaticamente quando a família conseguiu um emprego ali, os seus adultos ali conseguiram um emprego formal, sanou a questão material. Só que o nosso trabalho não é só isso. Percebem? Como esse tipo de conceito, esse tipo de imaginário que circula na sociedade acaba afetando. Então, se, por exemplo, a gente coloca lá, superou a situação de vulnerabilidade, conseguiu um emprego, não pode mais vir no grupo do PAIF, ok, acriticamente a gente está reproduzindo inconscientemente essa prevalência do material sobre o relacional, essa lógica que caracterizou a nossa área por muito tempo. Né? Porque a questão da vulnerabilidade, na imensa maioria dos casos, não vai se sanar na questão do emprego. O vínculo, que é relacional, ele muitas vezes fica em segundo plano após a conquista desse emprego. Que embora não se restrinja também só ao material, o emprego, né? Porque tem toda essa questão do reconhecimento social, geralmente funciona nessa dinâmica. Conseguiu o trabalho, saiu da situação de pobreza, não precisa mais de nós. Foi assim que fomos ensinados, não nós no SUAS, nós como sociedade, que a assistência social é o campo dos auxílios materiais e temporários, que a autonomia é a conquista de um emprego. A vida relacional, a prevenção dos riscos sociais, o fortalecimento do vínculo na família e na comunidade, a prevenção e o enfrentamento às discriminações, a democratização do cuidado, entre tantas outras coisas que fazem parte do nosso trabalho, para além da segurança de renda, muitas vezes ali são esquecidas. Então nós temos outras seguranças afiançadas, não só de renda ou de sobrevivência, mas isso é algo novo. É tão novo que às vezes até nós nos esquecemos. Né? E vem essa frase: mas ela já conseguiu um emprego, tudo bem, agora ela não consegue vir no PAIF. Fora que, como a assistência social é majoritariamente constituída de trabalhadoras mulheres, se a gente pensar nesse horário ali do CREAS e do CRAS à noite, elas também, nós também, poderíamos ter dificuldade de trabalhar à noite, se não tivermos um aparato de cuidado para os nossos filhos, assim como acontece com as usuárias do SUAS. Então, esses exemplos mostram como uma instituição reproduz relações sociais. Outra questão muito interessante na análise institucional são os conceitos do Cornelius Castoriadis, ou Castoriadis, sobre a dialética instituído e instituinte. Vejam que eu estou falando essas palavras, né? Instituído, instituinte, instituição. Aqui é onde eu me alimento de grandes esperanças, tá?
Então, na teoria do Cornelius Castoriadis sobre o imaginário social, e eu já falei isso em outros momentos, o instituído é a ordem social estabelecida. É um conjunto de normas, leis, significados e imaginários que já estão consolidados na sociedade. Eles operam de forma automática, até inconsciente na sociedade, como se eles fossem regras naturais que as pessoas vão seguindo sem se perguntar quando aquilo começou ou se essa é a única forma possível das coisas serem. Então, exemplos aí de instituídos, né, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, esses conceitos ali de ditados, né, primeiro você ensina a pescar, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. Isso reproduz alguns imaginários da sociedade. Diferente disso, o instituinte é a potência de criação. É um processo sócio-histórico que questiona o instituído, criando novos significados. Essa força, também chamada de imaginário radical, tende a ser ainda mais inconsciente, brotando da capacidade de criação da sociedade. Então, o instituído é o que está dado, é a tendência à resistência e à permanência e à síndrome de Gabriela, e o instituinte é a atividade revolucionária, criativa e transformadora. Quando a PNAS apostou na proteção social básica, na prevenção, como algo, uma grande novidade da assistência social, que antes era só reativa, né, às situações que já tinham acontecido, possivelmente ninguém lá que estava escrevendo a PNAS disse: vamos fazer um movimento instituinte. Mas esse é um exemplo de movimento instituinte. Ele surge, muitas vezes espontaneamente, de uma ideia que vai ganhando corpo e que produz fissuras no instituído. Então eu vejo a Política Nacional de Cuidados como um grande movimento instituinte. Ainda pensando o cuidado, mas agora no acolhimento, podemos pensar também no modelo institucional, abrigos, casas-lar, como algo que é instituído fortemente, até o nome, né, acolhimento institucional, e que os movimentos instituintes, como o acolhimento familiar, tem tido muita dificuldade de romper. Mas não dá para pensar de modo simplista. Então o instituído é o vilão e o instituinte é o herói. Na verdade, como a vida numa sociedade é um processo dinâmico, os instituídos também precisam acompanhar as transformações. Então, o instituinte ele não teria sentido se um dia ele não virasse a chave e não se transformasse em instituído. E os instituídos não funcionariam se eles nunca se abrissem para as forças instituintes. Podemos pensar que depois de 20 anos, o SUAS está nesse movimento, ainda se instituindo. Lá em 2003, na 4ª Conferência Nacional de Assistência Social, forças instituintes tiveram essa potência de fazer avançar o sistema único. Passados 20 anos, aí vem a pergunta: o SUAS se instituiu? Podemos perguntar. Do ponto de vista de um conjunto de regramentos, organizações, estabelecimentos, sim. Mas completamente no imaginário social, como o SUS, não. Então ainda estamos nessa travessia da dialética instituído-instituinte. E para fechar essa breve análise, se é que dá para chamar assim, pois eu estou colocando alguns conceitos para vocês e dando exemplos, então não é a potência, né, de uma análise institucional mesmo, sempre ressaltando isso, mas nós temos que pensar como as instituições se materializam. Para que uma instituição, que eu falei que é imaterial, né? Você não consegue pegar a família, a sociedade, o casamento, a religião, a assistência social, a saúde, você não consegue pegar na mão. Para que uma instituição que é imaterial cumpra a sua função na sociedade, ela precisa se materializar. E ela se materializa na forma de organizações, estabelecimentos, equipamentos, agentes e práticas. Várias palavrinhas aqui. E agora que fica bom, tá? Vários termos que talvez você não conheça com esse contexto, nesse contexto aqui, pintando aí na área, né? Claro que conhece os termos, como eu disse, mas com um significado diferente, talvez, do utilizado aqui. Então vamos lá. Como eu disse, a instituição assistência social, como é que ela se materializa? Qual é o próximo nível, né? Digamos assim, por meio de organizações. O que são organizações? Então, o Ministério do Desenvolvimento Social, da Assistência Social e da Família e Combate à Fome. As secretarias estaduais de assistência social, as secretarias municipais, são as organizações da instituição assistência social. Assim como a Secretaria de Saúde é uma das organizações da instituição saúde. Vejam que como a instituição assistência social nem sempre é chamada pelo nome, o nome dela nem sempre aparece também nas suas organizações, tá? Então aqui é o que eu já falei no nome da secretaria. Fora que muitas vezes a assistência social é um puxadinho. Secretaria disso, daquilo, daquele outro, daquele mais outro e
de assistência social. Então, as organizações, que são as secretarias, por exemplo, os ministérios, as secretarias estaduais, elas carregam essa marca da instituição, de não ter o seu nome reconhecido. Mas seguimos. Então, uma instituição se materializa por meio de organizações. Essas organizações também se materializam em conjuntos menores, que são os estabelecimentos. Então, por exemplo, os CRAs, os CREAs, os serviços de acolhimento institucional são estabelecimentos de assistência social. Então, as escolas são estabelecimentos de educação. Os hospitais, os CAPs, as UBSs são estabelecimentos de saúde. Às vezes é utilizado o termo equipamentos, mas tecnicamente o termo equipamentos se refere aos recursos e dispositivos técnicos que estão nos estabelecimentos. Por exemplo, o prédio, os computadores, as salas de atendimento, os móveis são equipamentos dentro daquele estabelecimento que faz parte daquela organização que materializa aquela instituição. E depois dos estabelecimentos e dos seus equipamentos, nós ainda temos os agentes, que são os profissionais. Secretários e secretárias, coordenadores, profissionais de nível superior, médio e fundamental, que trabalham nesses estabelecimentos, que fazem parte daquela organização, que por sua vez materializa aquela instituição. E claro, nós também temos os usuários e usuárias, as famílias atendidas. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão da questão dos profissionais, tá? É como eu sempre falo, todos os profissionais, né, que fazem parte ali da organização, dos seus estabelecimentos, e da instituição, enfim, como um todo, seja de nível fundamental, médio, superior, seja da gestão, seja do provimento, eles têm que saber sobre aquela instituição na qual eles atuam. Uma vez eu fui num município da consultoria, num CRAS, eu fiquei aguardando na recepção enquanto a pessoa que ia me receber chegava. Naquele meio tempo, a recepcionista estava no telefone e orientou uma pessoa de que a Secretaria de Assistência Social não recebia nem distribuía doações, muito menos aquele CRAS. Depois ela desligou o telefone e passou a profissional da limpeza e ela falou: que absurdo, agora a gente tem que mandar tudo para a Defesa Civil, nem a campanha do agasalho a gente faz mais. Custaria a gente distribuir as coisas para as pessoas aqui no CRAS? Vejam, os discursos e as práticas dos agentes, eles precisam estar alinhados com a instituição. Com qual assistência social estão alinhados os trabalhadores que acham que temos sim que ficar distribuindo doações? Ah, mas é a trabalhadora da recepção, é a trabalhadora da limpeza, não interessa. Todos os agentes reproduzem as lógicas da instituição. Então você pode estar alinhado com a assistência social, pelo menos o imaginário mais instituído, focado no material, ou você pode ter todos alinhados com aquela assistência social que queremos instituir, que é um direito de quem necessita e um dever do Estado. Não é uma tarefa fazer assistência social das pessoas que estão doando roupas. Ah, como eu disse, né, é a recepcionista, é a servidora da limpeza, não importa. Elas são agentes que reproduzem as lógicas da instituição. Se a instituição não internalizou a sua essência em todos os níveis, a essência que ela busca ter agora, no caso, como ela vai colocar isso no imaginário social? Tem um termo que eu gosto muito, que é o termo cascatear, né? Então, quando eu tenho um trabalho, inclusive de comunicação institucional interna, né, de trabalhar esses imaginários, de chegar a todos os profissionais, a todos os agentes e também ao usuário, esses novos conceitos, essas novas práticas, essas novas ideias instituintes, elas vão sendo cascateadas, sabe? Eu vou cascateando isso para todos os níveis, para que todos os profissionais que ali atuam, todos os agentes da instituição e os usuários daquela instituição cheguem a um ponto que aquele saber, que aquele conhecimento, que aquele novo imaginário se institua. Assim como a instituição tem um instituído e um instituinte, a organização, então as secretarias, por exemplo, elas também têm o organizado e o organizante. O organizado é o fluxograma que sempre foi assim, que está lá materializado no papel. E é importante que ele exista. Quem mais do que eu defende protocolos de gestão? Tem que ter. Só que esses fluxogramas, protocolos, ajustes de fluxo, eles tendem a se cristalizar. E aí eles tendem a se instituir e a adotar uma série de vícios. Né? Vou dar um exemplo bem simples aqui do meu município, né? Então aqui em Caxias, na assistência social, a gente tem umas planilhas de Excel, os meus colegas que estiverem ouvindo esse vídeo, que estiverem vendo esse vídeo vão lembrar disso. É um banco de dados de Excel, tá? Tem no CRAS, tem no CRIAS. É um banco de dados que a gente usa há muito tempo. Um dia, num passado que ninguém sabe direito quando e por quê, essas planilhas eram chamadas de ProSing. O que significa ProSing? Não tenho ideia.
Ninguém tem ideia, nenhum dos meus colegas tem ideia. Mas desde sempre aquelas planilhas de Excel foram chamadas ProSing. Nós rebatizamos ela de banco de dados. Afinal, elas são banco de dados feitos no Excel. Mas vira e mexe, todos, inclusive eu, se enganam e diz: me dá o ProSing aqui. Isso não afeta ninguém. Mas assim como nós temos exemplos inócuos, como esse do organizado, nós também temos exemplos que afetam a vida das pessoas. Por exemplo, regras institucionais e organizacionais, porque já é no nível das organizações, né? Relacionadas à troca de setor, férias, funcionamento dos serviços e que vão se manifestando no tradicional sempre foi assim. Por exemplo, o CREAS averiguar denúncias. Sempre foi assim. O SCFV fechar no período de férias, como se ele fosse uma escola. Sempre foi assim. E por aí vai. Então, assim como o instituinte é a atividade, é a potência criativa da instituição, né, para fazer frente ali com os instituídos, o organizante é a atividade crítica e transformadora que dinamiza a organização. É importante que exista uma relação permeável entre o que está organizado e que é muito necessário, fluxos, protocolos, instruções operacionais, ordens de serviço, e o organizante, que também é necessário, já que a realidade é dinâmica e aquele fluxo lá daquele tempo talvez hoje não se adeque mais. Não está escrito na pedra, né? Como a lei do Moisés, escrito na pedra, né? Essa dinâmica ela tem que mudar. E ainda temos os agentes e as práticas. Nada disso. Instituição, organização, estabelecimentos e seus equipamentos se movimenta sem os agentes, como eu dizia, e sem as práticas. Os agentes são o suporte e os protagonistas da instituição. Então, olha a potência disso. Quando eu penso que instituições, lá na última célula, no último átomo, né, elas são feitas de pessoas, e as pessoas, tanto as que atendemos, quanto nós que somos os agentes, que eu estou focando mais aqui, os trabalhadores e trabalhadoras, que protagonizamos, que performamos as práticas cotidianas, olha a importância. Nós somos a célula que está lá no final disso, e olha o poder que isso dá para esses agentes. E porque é por meio de todas essas práticas, das nossas práticas como agentes, como profissionais ali na ponta, que toda a parafernália institucional opera transformações ou manutenções do status quo. Então, olha o nosso poder como agentes, por meio das nossas práticas, de cascatear para os usuários aquela potência criativa, aquilo que é instituinte ou não, ou permanecer no que é instituído. Então, exemplo, se todo mês eu continuar avaliando aquela família que veio em busca de benefício eventual e que eu identifico que ela está em insegurança de renda e insegurança alimentar, mas se todo mês eu resolver isso com benefício eventual, a minha prática não está sendo instituinte. Ela é o instituído. Sempre foi assim, é só o que eu tenho para oferecer. Será? Se eu junto todas as famílias que estão em insegurança de renda em um grupo, se eu verifico que elas já estão acessando, transferência de renda, Bolsa Família, BPC, é um grupo de acompanhamento, vamos ver que outras, né, soluções de médio a longo prazo a gente pode construir junto com as famílias. Se eu instituo essa nova proposta de um olhar não eventual para uma demanda que não é mesmo eventual, daqui a pouco eu crio um fluxo e uma nova prática organizacional que vai ser colocada em ação e que vai instituir ali um novo jeito de responder. Daqui a pouco os usuários começam a se entender como cidadãos dotados de direitos e não como pessoas que precisam ser ajudadas. Aí vão surgindo novos significados sociais que vão mudando o imaginário. E é por isso que a prática de cada um de nós é tão, tão importante, gente. É por isso que eu disse que isso aqui me acalma o coração. A nossa prática, ela tem muito poder de instituir, né, de quebrar com instituídos, porque não é uma grande revolução, né? São movimentos silenciosos que vão acontecendo e que vão mudando, que vão produzindo fissuras no que está instituído. E a nossa prática, ela passa por dois conceitos também, o de implicação e o de engajamento. A análise de implicação na psicologia institucional é a relação do sujeito, ou seja, do pesquisador, do agente, eu, você, com a instituição. Assim como do usuário, mas hoje eu estou focando mais no ponto de vista de quem trabalha na assistência social. Então, a implicação é pensar como eu, Ana, e você, colega, estamos implicados
afetivamente e materialmente nessa estrutura dessa instituição assistência social? Quais as nossas contradições? Como nós afetamos o campo institucional no qual trabalhamos? Como nós afetamos aquele estabelecimento, aquela organização e aquela instituição inteira? E como nós somos afetados por ela? Só que a implicação é inconsciente. Ela é emaranhada com outras instituições que nos atravessam. É por isso que é ético fazermos a análise da implicação. Podemos estar atravessados por instituições como família ou religião, a nossa família, a nossa religião, se tivermos, né? E o mesmo vale para os usuários e famílias. Cada pessoa fala a partir de uma perspectiva institucional, da sua família, da sua escola, do seu trabalho, da sua universidade, sabe? Das relações de amizade que ela tem, das relações afetivos, sexuais, da sua religião e aí por diante. Isso me possibilita entender que o risco e a vulnerabilidade que essas famílias nos contam sempre vão ter uma dimensão social, perpassada por essas relações históricas que vieram antes da gente nascer e das quais, de algum modo, todos nós participamos, modificando ou mantendo imaginários e modos de funcionar. Então, o que a instituição família disse para aquela mulher que apanha do marido e que não consegue se libertar daquela relação? Claro que tem as questões materiais aí, não quero entrar nisso, tá? É um exemplo. Ou o que a instituição família disse para aquela mulher que bate nos filhos para educar, para aquele pai que bate nos filhos para educar? Né? Independente de todas as questões materiais ao redor, nós temos significados aprendidos, construídos, que muitas vezes são naturalizados circulando aí. Então existe todo um mundo simbólico que, embora imaterial, eu até posso ignorar e não pensar sobre isso, mas ele está operando ali na realidade. Isso não muda, não faz ele deixar de operar. Então, como eu, profissional, que performo essa política, que performo essa instituição, eu estou implicada nas situações que atendo. Como os significados que me atravessam na minha educação, na minha família, e mesmo o imaginário social sobre a instituição assistência social na qual eu trabalho, a minha vivência, afeta a minha prática com as famílias. Então, como eu disse, a implicação, ela é inconsciente. Se eu não parar para pensar sobre isso, eu vou continuar implicada, tá? Eu vou continuar implicada. E aí temos o último conceito, engajamento, que é o avesso da implicação. Se a implicação é inconsciente, o engajamento é consciente. O engajamento tem a ver com decisões éticas sobre como eu me engajo e pela busca de compreensão sobre como eu me afeto e como eu sou afetada por essa instituição assistência social, pelas suas organizações, MDS, secretaria, pelos seus estabelecimentos, CRAS-CREAS. Fazer a análise institucional e fazer a análise de implicação, da nossa implicação, buscando o engajamento, fazem parte de um importante trabalho de desestabilização de instituídos. Ai, Ana, mas do que isso me serve? Me serve para eu colocar em análise, lá no meu CRAS-CREAS, que significados instituídos, que relações sociais e de poder permeiam a instituição assistência social e que a minha organização, o meu estabelecimento e eu própria, o que eu estou reproduzindo. Quando eu realizo somente atendimento e acompanhamento particularizado, o que eu estou reproduzindo. Então eu acho fundamental a gente resgatar e se aprofundar nesse conhecimento e a gente adotar uma certa postura de analista institucional em todos os espaços que ocupamos, todos nós. Não somente quem é psico, todos os profissionais que tiverem acesso a esse vídeo. Esse é o convite que eu te faço, colega. Se coloque como analista institucional da assistência social aí no seu município. Olhe para o estabelecimento no qual você trabalha, o CRAS, o CREAS, o Abrigo, o Centro Pop, a OSC, em que você trabalha, e depois olhe para a organização, a Secretaria Municipal, a Estadual, a Nacional, né? E depois olhe para a instituição assistência social e veja o que se reproduz, o que permanece e o que pode se modificar. Olhe para o que é cristalizado e entenda por quê. Não precisa ficar o dia inteiro viajando e fazendo relações, mas tenha as anteninhas do Chapolin ligadas. Olhe ao redor despretensiosamente, mas sem perder de vista a análise da instituição assistência social e como ela se expressa na organização, a sua secretaria e nos estabelecimentos, o seu CRAS, o seu CREAS. Procure trazer para a consciência como você está implicado nela e a partir daí sai do movimento de implicação, né? Porque é inconsciente e você passa a pensar como você está engajado nela, como você está engajado com essa assistência social, direito que queremos instituir. Sem cair no messianismo,
né? Lembrem-se que sim, temos atravessamentos, temos politicagens, temos clientelismos, temos assistencialismos e todos esses outros instituídos históricos que caracterizaram a assistência social. Só que eles podem um dia ser derrubados justamente por essas forças instituintes, despretensiosas e silenciosas, mas com intencionalidade, assim como pequenas fissuras podem romper uma barragem. Cada um de nós é um agente para isso acontecer. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, comente, né, para que esse canal chegue a mais pessoas e para que mais pessoas possam se engajar, né, para instituir essas novas práticas na assistência social. Eu vejo você na próxima conversa. Tchau!